Daniel, ele está orando na hora do sacrifício da tarde, ou seja, ele está fazendo um ato que são atos pertencentes aos sacerdotes da nova aliança. Ele está orando na hora do sacrifício. Os salmos não falavam, suba a minha oração, como o sacrifício da tarde? Eu esqueci o salmo, não sei se é o 141 ou 142, mas fala que a minha oração suba como incenso e que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Daniel fez isso e recebeu aqui resposta. E uma coisa boa aqui que eu tenho que falar para vocês é que aqui fala o homem Gabriel. Homem. Está escrito ish, homem. O anjo Gabriel, que nós sabemos que é um arcanjo, ele é homem? Se não é, por que fala homem? Que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando. Tá vendo? A gente vê, pensa que é um arcanjo vindo voando em glória e não é isso. Olha só. A palavra voando aqui é uma raiz, é a raiz da palavra, que quer dizer estar ou tornar-se cansado, fatigado, estar fraco. Como que um anjo vai ficar fraco? Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele saiu do terceiro céu. Só que ele pelejou, teve pelejas. Ele vai explicar tudo aqui. Você vê no livro de Enoque que os arcanjos, quando eles querem, eles podem se fazer homens. Está escrito em Enoque. E aqui confirma. Homem, Gabriel, ele não chegou voando, ele chegou cansado. Ele saiu do céu, mas ele se fez homem para entregar uma mensagem de homem para homem. E por quê? Porque quando o diabo viu isso, o diabo logo se lembrou das coisas de Enoque, de quando os anjos dele se rebelaram. E aí os arcanjos se faziam como homens e entregavam aquela revelação para Enoque. O mesmo aconteceu aqui. E aí o diabo, ele pensou consigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o nível de revelação que está chegando aos filhos dos homens. Um arcanjo sai do céu, se faz como homem. Isso não é novidade nenhuma, porque no livro da lei você vai ter aqueles 3 que foram lá visitar Abraão. Eles foram como homens. Que foi visitar Ló, comeram com Abraão. Ou quem que você acha que é Melquisedeque? É Jesus. Ele veio como um homem, mas ele se personificou em uma matéria humana. Não no caso dele ter se feito um homem como todos os homens, nascido por um ventre, aí se tornado um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Não assim ainda. É uma personificação. E ele era sacerdote do Senhor. Então, tá vendo? A própria Bíblia confirma isso. E aqui, né, com a pesquisa mais apurada, você vê que Gabriel, ele se fez homem. Precisava disso? Deus já não mostrou que Deus pode dar para Daniel uma visão e dentro da visão a explicação? Mas Deus estava provocando o reino das trevas. Porque olha essa explicação aqui, meu Deus, coisa linda. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quantas coisas nesse texto, né? Olha só, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Deus falou: vai, Gabriel. E ele veio. Daniel estava orando ainda. É só você imaginar ali o início da oração de Daniel e até o momento em que ele foi interrompido, porque chegou o arcanjo Gabriel, e aí você vê o tempo que demora para sair do terceiro céu e se fazer homem, chegar ali como homem e dar uma mensagem para Daniel. Porque o anjo Gabriel falou: você é muito amado. E então você ora, nem terminou de falar, Deus vem te responder. Prestou atenção nisso? Aí ele fala: então considera as coisas. Presta atenção, tenta entender a visão. Aqui, ó, entende a visão. Que visão? Ele não está falando, ó, entende eu aqui como eu me fiz homem. Tenta entender isso. Não está falando isso. Entende a visão que você não entendeu, de Daniel 8. Aí tem uma conexão que você vai ter que trabalhar muito bem para pegar o porquê que Deus quis explicar a visão de Daniel 8 através de 70 semanas. Significa que Deus quer explicar as 2.300 tardes e manhãs e o tempo do fim
através de 70 semanas. Então é mais um cálculo mirabolante que Daniel vai ter que fazer, e ele vai precisar de recursos de Levíticos, das semanas de anos lá de Levíticos. Ele vai precisar de recalcular, revisar Daniel 2 com Daniel 7 com Daniel 8 para ele entender. E mesmo assim, ele não vai entender. Mas Deus está montando um plano, Deus está provocando as trevas. Porque, ainda que Daniel não entenda, e a gente pode se colocar no lugar dele e tentar entender o porquê que ele não entendeu, porque Deus não deu todas as peças. E aí Daniel vai ser forçado a buscar a Deus mais uma vez. E aí vai entrar a questão dos 21 dias de jejum de Daniel. E aqui vai ter a explicação, certo? Parece que não há conexão, mas há. O próprio anjo está falando: eu vim te explicar a visão, aquela que você não entendeu. Só que aí Deus não vai falar assim: Daniel, sabe aquelas 2.300 tardes e manhãs? Aquilo é uma linha do tempo onde não tem interrupções que se referem a 2.300 anos, porque você tem que entender que tardes e manhãs aparecem em Gênesis, e depois você tem que entender que tardes e manhãs aparece relacionado a sacrifício contínuo, ou seja, sacrifício contínuo vai ser tirado, você vai ter que fazer um cálculo. Deus não veio falar dessa maneira, ainda que ele vai ter que pensar assim. Deus veio falar: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer isso, e aí pronto, Deus explicou, acrescentando coisas e criando mais mistérios. Tá pensando que é brincadeira? Ou seja, Daniel já tinha aqui uma gama de coisas para estudar. E o arcanjo Gabriel estava na terra. É como se o diabo tivesse falado: chega, eu não vou permitir mais isso. Eu não vou ficar parado vendo Daniel recebendo revelação após revelação. Então, de propósito, Deus faz com que Daniel não entenda tudo, mas o diabo entendeu. E aí o diabo vai presenciar Daniel de novo, buscando a Deus para querer entender. Que homem amado, né? Então vamos lá, agora vamos para a reta final. Vejam que eu coloquei aqui a expressão homem muito amado. Eu liguei com Daniel 9 e com Daniel 10 de propósito, porque vai aparecer 2 vezes essa expressão. Aqui tem, como vocês podem ver, uma visão real, e aqui também uma visão real, porque esses fatos estão conectados. E aí nós vamos ter que ler Daniel 10 do 1 ao 9, do 10 ao 14 e do 19 ao 21. 3 etapas. Temos que ler, senão não tem nem como explicar aqui as coisas para vocês. Mas nós já estamos na reta final do estudo.